Como vocês podem ver, eu não sei ficar em perna de índio. Ai, peraí, vou ter que ficar assim porque eu não sei fazer perna de índio, tá? Bom, hoje nós iniciamos um novo quadro aqui no canal que se chama Eu Juntei. Hoje é quinta. Temos café, que não é café hoje, que é cappuccino com canela. Juntei, ficou quinta com café, exceto hoje que é cappuccino. Nesse novo quadro, eu quero falar coisas pessoais com você mesmo, cara. Por isso que nós estamos na cama, sabe? Vai ser onde nós vamos abrir o nosso coração. Coração, hein? Abrir o coração. Como você viu aí no título, nós precisamos conversar. Cara, eu tive essa ideia desse assunto que nós vamos falar hoje porque semana passada ou semana retrasada fez 3 anos que iniciou a pandemia. Três anos também que principalmente as escolas fecharam. 3 anos atrás eu estava entrando no 3º ano do ensino médio e eu perdi toda a experiência do terceirão por conta da pandemia. Isso que eu quero falar com vocês hoje. Tudo que o Covid, tudo que a pandemia de 2019, 2020, né, no caso, que iniciou pra gente aqui no Brasil, afetou na minha vida. Antes de começar, eu já quero dizer que eu não vou ser egoísta ao ponto de não reconhecer que pessoas perderam família, que pessoas perderam entes queridos, pais, mães, irmãos, tios, tias, avós, primos, pessoas importantes para ela, não. Eu quero somente contar e conversar com vocês a minha experiência com o Covid. Foi uma experiência muito louca pra mim, tá? Entendeu? Então, vou contar pra vocês. Cara, eu lembro ainda como se fosse hoje, eu indo pra escola, um dia antes de ir pra escola no jornal passando que tava aumentando os casos e sabe, era um vírus que não tinha vacina, não tinha cura ainda. E aí eu fui pra escola e quando eu cheguei lá tava todos os professores e diretores no pátio, né, conversando, e eles avisaram que a escola ia ficar fechada por uma semana. Fui embora, no início a gente até comemorou, né, teve aquele grande meme lá, uma semana sem aula. E no final foi mais de uma semana. Eu me formei no terceirão sem ir pra escola. Eu não tive a oportunidade de ter o trote como nós, por exemplo, estávamos planejando. Eu não tive a oportunidade de ver se eu carregaria pessoas de lá pro resto da minha vida. Sinceramente não, né? Porque aquele povo era tudo bandeira de falso, falo mesmo. Tudo sem noção, tudo chato. Ó, se você que estudou comigo 2020, ensino médio, eu queria mandar você, né? Mas eu não posso. Cara, brincadeiras à parte, mas assim, eu lembro como se fosse hoje ainda, eu indo, falando que ia ficar uma semana sem aula. Eu me formei, não tive formatura. Eu tava começando a pagar, né, a minha formatura, a gente ia pela Porto. E não deu certo por conta da pandemia, teve que cancelar, tá, tudo mais. Chegou o Enem daquele ano também não teve, né, 2019. Não, 2020 no caso, o Enem não teve. Foi só no início de 2021, né, que teve, ou foi ao contrário? 2019 não teve, foi no início de 2020. Acho que foi ao contrário, 19 não teve, foi 2020. E aí eu tive uma nota boa, tudo mais, já ingressei diretamente na faculdade, né? Eu já tô há 2 anos e meio na faculdade, final desse ano, 2023, eu me formo e eu não vou ter formatura de novo. Porque toda a faculdade foi EAD. Nós não nos conhecemos, nós nunca nos vimos, nós não sabemos como é a cara de cada um. Nós não nos conhecemos, nós nunca nos vimos, alunos nunca se viram. Então tem toda uma pressão, eu acredito, em cima de mim, eu coloco muito também, porque eu encerrei e comecei ciclos durante uma pandemia, tá ligado? Eu encerrei ensino médio na pandemia, eu iniciei uma faculdade na pandemia, eu estou encerrando uma faculdade, por mais que agora não esteja, né, uma pandemia, pessoas morrendo todos os dias, mas ainda estamos numa pandemia.
tive meu primeiro emprego numa pandemia, CLT, tive numa pandemia. Então assim, eu perdi muita coisa, sabe? Eu perdi muitas sensações. Eu não tive formatura, e nem vou ter, nem da faculdade, nem do ensino médio eu tive. Eu perdi amizades que provavelmente, não sei se eu poderia levar pro resto da minha vida ou não. Mas eu sinto que o Covid ele tirou todas as partes boas dos meus 15 aos 20 anos, sabe? Levou embora com ele. E como eu disse, eu não quero parecer aqui ser egocêntrico, ser ingrato, de menosprezar a dor das pessoas que perderam entes queridos. Nunca, nunca, gente, pelo amor de Deus, nunca. Eu só quero dizer que tá tudo bem. O Covid foi algo que saiu do nosso controle, foi algo que não estava planejado nas nossas vidas. E infelizmente acabou mudando meus planos, sabe? Eu tinha planos de quando eu terminasse meu ensino médio, eu ia morar com alguns amigos, que eu considerava amigos ainda naquela época, né? Eu ia fazer tanta coisa, eu queria tanta coisa, cara. Eu queria tanta coisa. Mas, infelizmente, não aconteceu dessa forma. Infelizmente, nossos planos, os planos de todo mundo foi mudado. Infelizmente, muitas coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Mas, eu me sinto muito melhor, sabe, falando? Tava colocando isso pra fora, sabe? Porque parece que eu sou o único que sente assim, sabe? Parece que eu sou o único que me sinto totalmente perdido por não ter vivenciado essas sensações, essas coisas. Então, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.